Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui estamos iniciando mais um programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, convidando a você para participar sobre as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Isso porque estamos aqui ao vivo, através da web rádio Cristo Consolador, toda quinta-feira, às 5 da tarde, estudando as lições do Evangelho, a sua história, suas consequências quando suas lições são aplicadas, sempre à luz da doutrina espírita. Então, é um prazer estar com você. Vamos ajustar aqui um pouquinho a câmera, vamos para ficar ainda melhor. Agora sim, melhorou. Né? Então, é um prazer estar com você e aguardo, então, a sua mensagem. Aproveita aí o chat do Facebook ou do YouTube, dependendo da qual plataforma você está usando para nos acompanhar, e participe, então, do nosso programa. Na primeira parte, nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre a aplicação do Evangelho e a reforma, a renovação do pensamento religioso da humanidade. Na sequência, vamos ter mais uma parábola de Jesus para estudar. Depois, vamos iniciar hoje o estudo da carta de Paulo de Tarso aos Coríntios, e no final do programa, a palavra é sua, quando então iremos responder as perguntas que nos são feitas e ligadas naturalmente ao Evangelho e o Espiritismo. Muito bem, então iniciando o nosso programa, nós vamos hoje, continuando aquele estudo sobre a questão da transformação do pensamento religioso da humanidade a partir do advento do cristianismo, hoje nós vamos fazer alguns comentários a respeito do tempo. Sabe por quê? Porque você, provavelmente, já deve ter se perguntado, ou ouviu alguém se perguntar, ou leu sobre isso, por que, depois de mais de 2000 anos dos ensinos de Jesus, lembrando que Jesus, na data do seu nascimento, abre a era cristã da humanidade, porque passados, então, mais de 2000 anos, nós ainda não conseguimos colocar em prática os ensinos morais de Jesus. Já não passou muito tempo? O que o Espiritismo tem a dizer a esse respeito? Bem, entendamos que quando falamos do Evangelho, quando estamos falando aqui do cristianismo, que são os ensinos de Jesus Cristo, nós estamos falando de um paradigma. Paradigma é uma nova maneira de pensar e de encarar a vida e, claro, de agir também na vida. E precisamos entender que uma mudança de paradigma é uma mudança cultural e é uma mudança profunda. E esse tipo de mudança requer tempo. E, às vezes, muito tempo. Se olharmos a história da humanidade cristã, ou seja, então, a partir de Jesus, a partir do advento das comunidades cristãs primitivas, nós vamos ver que temos todo um processo histórico. Começa lá com Jesus, seus discípulos, os apóstolos, Paulo de Tarso e assim por diante. E nós temos, então, nos 3 primeiros séculos do cristianismo, nós temos a divulgação do evangelho, a ampliação do movimento cristão, mas, ao mesmo tempo, perseguido pelas autoridades romanas e também pelas autoridades judaicas, principalmente no 1º século e até metade do 2º século. Ali, no 3º século, é quando finalmente o Império Romano, que dominava o mundo então conhecido, vai então deixar de perseguir o cristianismo e vai acabar tornando-o religião não apenas livre dentro do império, mas vai tornar o cristianismo
como religião oficial do Império Romano. E aí começa a história, no século III, da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, interpretações, cultos, rituais que começam a surgir e as comunidades passam a ser chamadas de igrejas. Você tem, a partir daí, todo um histórico que vai aproximadamente até os anos 900, quando o Império Romano, pouco a pouco, vai se esfacelando, vai terminando, vai sendo substituído, e ali pelo ano 1000, nós vamos ter, na Europa, nós vamos ter o advento, então, da chamada Idade Média. Mas a Idade Média, ela também se divide em Baixa Idade Média e Alta Idade Média, que vai perdurar até aproximadamente, a Idade Média como um todo, vai perdurar até aproximadamente os anos 1500, quando há uma mudança, começa a haver uma mudança histórica, cultural, e nós vamos entrando para o campo do Renascimento e a Idade Moderna, que perdura até o final do século XVIII, quando nós vamos ter, então, a chamada Idade Contemporânea. Tudo isso na cristandade ocidental, olhando para a Europa, apenas e tão somente. E o ser humano, nesse tempo todo, discutindo, estudando, interpretando e praticando de várias formas os ensinos do nosso Mestre Jesus. Nós temos aí a Igreja Católica, que é a mais antiga na sua interpretação. Vamos ter as igrejas protestantes, porque são várias, a partir de Lutero, ali nos anos 1500. Vamos ter depois uma dissidência da Igreja Católica, e que vai formar a Igreja Ortodoxa, que existe muito ali no leste europeu e parte da Ásia, até chegarmos no Espiritismo na metade do século XIX. Todas doutrinas cristãs, mas com interpretações diferenciadas e práticas também diferenciadas. Por isso, então, transformação do pensamento religioso é algo que se faz por etapas, é algo que se faz através do tempo. Ou seja, por exemplo, não entra o Espiritismo e sai a Igreja Católica. Estamos aqui apenas dando exemplo. E isso não acontece. O que acontece ao longo do tempo é a convivência de diversas interpretações sobre os ensinos de Jesus, sobre a alma, sobre a vida depois da morte e assim por diante. E, inclusive, interpretações materialistas, que também estão nesse contexto. Aliás, sobre Jesus, sobre o Evangelho, nós temos uma ampla bibliografia de historiadores e pesquisadores, e muitos deles com visão meramente materialista. Não deixa de ser útil para estudarmos, mas é um outro tipo de interpretação. Então, é com o tempo que todas essas doutrinas interpretativas do Evangelho vão se encontrando. Mas se encontrando onde? Com a verdade. Porque a verdade sempre irá predominar. Mas há que se ter tempo. Nós somos espíritos criados por Deus, temos aí a reencarnação, portanto, já tivemos várias existências, e essas existências são solidárias entre si. E vamos formando a nossa cultura, o nosso conhecimento, a nossa maneira de ver e de entender a vida. E aqui entra também, nesse contexto, o Evangelho. Como eu vejo o Evangelho, como eu interpreto as lições do Evangelho, como eu acredito que as lições morais de Jesus devam ser
praticadas. Por isso que nós espíritas respeitamos todas as doutrinas e seus adeptos, né, que interpretam o Evangelho de uma forma diversificada da nossa. Então, nós temos todo o respeito aos nossos queridos irmãos e irmãs do catolicismo, do protestantismo, que aqui no Brasil é conhecido como movimento evangélico, dos ortodoxos e dos materialistas. Nós respeitamos a todos e sabemos que vamos convergir paulatinamente no encontro com a verdade. E a verdade, no caso do Evangelho, é a lei de amor. O amai-vos uns aos outros, independente de pensarmos de forma diferente. E pensamos de forma diferente porque temos, graças a Deus, o livre-arbítrio. Se não tivéssemos o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de pensar, a liberdade de interpretar, a liberdade de escolher, nós seríamos como máquinas. Mas não somos máquinas. Nós pensamos, nós raciocinamos e temos essa liberdade para viver. Então, por isso, as divergências no entendimento e nas interpretações. Só temos que lembrar, e o Espiritismo é muito claro em relação a isso, que teremos sempre, perante a lei divina, que nos responsabilizarmos pelas nossas interpretações e pelas nossas escolhas, portanto, pelos nossos atos. E como egoísmo e orgulho ainda predominam conosco, daí porque essa marcha lenta no entendimento e na aplicação do Evangelho. Mas chegaremos lá, com toda a certeza. Hoje, estamos às voltas com as provas e as expiações, sempre necessárias. Mas amanhã estaremos às voltas com a paz e a felicidade. É o futuro que estamos construindo e que vai chegar no seu devido tempo, quando finalmente aplicarmos a lei de amor, porque aí vamos reparar o que fizemos em existências passadas e que não foi tão bom, vamos aqui e agora conseguir realizar boas coisas com a colheita, então, no futuro, não apenas no depois da morte, no retorno ao mundo espiritual, mas em próxima encarnação. Então, Evangelho, ou Boa Nova, nos traz a lei de amor. Amai-vos uns aos outros. Fazei ao próximo somente o que quereis que o próximo vos faça. E nós não temos, à luz do Espiritismo, nenhuma dúvida quanto à vitória do Evangelho na humanidade. Poderá levar ainda muito tempo, não sabemos quanto, mas o Evangelho vai vencer. Porque o Evangelho é a mensagem universal para todas as mentes e todos os corações. É do que necessitamos. Mas precisamos trazer o Evangelho para o nosso coração. Nós estamos tratando do Evangelho no nível intelectual. É por isso que não conseguimos ainda nos entender. Nós precisamos entender o Evangelho do ponto de vista do sentimento. Mas é questão de tempo e de trabalho perseverante, com fé. De todos nós que já sentimos lá no fundo da nossa alma a essência, o sentido das palavras de Jesus. O Espiritismo veio aclarar o nosso entendimento, veio nos auxiliar quanto a isso e alavancar o nosso progresso, entendendo que esse progresso, prioritariamente, deve ser o progresso moral,
na correção dos nossos vícios e paixões e desenvolvimento das nossas virtudes. E aí, então, nós vamos conseguir trabalhar de modo mais pleno Deus e a sua criação universal, a imortalidade da alma, a vida futura, que continua no pós-morte, a comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo material, entre encarnados e desencarnados, e a lei de evolução, que se realiza através da reencarnação. Portanto, o Espiritismo vem contribuir para que possamos entender e praticar o Evangelho. Mas também nos avisa que tudo isso vai acontecer com o tempo. Relembrando, não é fácil mudar um paradigma cultural, filosófico, religioso na nossa humanidade. Tudo requer muito esforço, tempo, respeito ao tempo do outro e, principalmente, respeito às interpretações divergentes. Porque, acima de tudo, somos irmãos e precisamos nos entender dentro da fraternidade e da solidariedade. Então, não esqueçamos disso. Estamos recebendo aqui participações, a Albertina Zacarias nos dando aqui um boa tarde a você, Albertina, e a todos também. Temos aqui a participação da Maria Dinar Costa. Boa tarde, queridos irmãos. Ela é de Salvador, Bahia. Um abraço a todos os espíritas ali de Salvador e do estado da Bahia, e a você, Maria Dinar, obrigado aí pela sua presença, por estar nos acompanhando. Você que está aí nos assistindo, pode também enviar a sua mensagem, pode também fazer uma pergunta, nós teremos o maior prazer aqui com a sua participação. Muito bem, agora que já entendemos que pensamento religioso nós não o transformamos da noite para o dia, nem do dia para a noite, está na hora de interpretarmos, à luz da doutrina espírita, mais uma parábola do nosso Mestre Jesus. No programa de hoje, nós reservamos a parábola dos primeiros lugares. Essa parábola está no Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 14, nos versículos 7 a 11. Vamos, então, recordar essa parábola. Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes esta parábola. Quando fores por alguém convidado para um casamento, não te sentes no primeiro lugar, para não suceder que seja por ele convidada uma pessoa mais considerada do que tu, e, vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Então isto será para ti uma honra diante de todos os mais convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Eis aí, então, a parábola dos primeiros lugares. Como sempre, nosso Mestre Jesus nos levando, através dessa parábola, para o cotidiano, para o nosso dia a dia. E aqui ele utilizou uma festa de casamento, como poderia, obviamente, utilizar qualquer outro tipo de festa para dar o exemplo dentro desta parábola. O que acontece quando nós comparecemos a uma cerimônia? Ou quando vamos, por exemplo, a uma sala de cinema, a uma sala de teatro, e assim por diante. Nós procuramos
Ah, os melhores lugares, não é mesmo? Mas Jesus nos lembra o seguinte: olha, você foi convidado para uma festa. Que bom! E você, então, aceita o convite e comparece à festa. Mas você precisa lembrar que o aniversariante, ou os que estão aqui casando, enfim, tem que lembrar que aquele que lhe convidou também convidou a outros. E que no nível sentimento, amizade, ele pode querer que este e não aquele esteja de fato ali à frente. Então, quando você chegar, não procure os primeiros lugares. Não queira logo se destacar. Senta lá pelos últimos lugares. Fique tranquilo na sua. Porque se você sentar logo lá na frente e quiser se destacar, pode ser que aconteça que aquele que lhe convidou chegue até você e diga: meu amigo, me desculpe, mas olha só, é que eu estou recebendo fulano ou fulana, ai, que eu quero muito que ele sente aqui na frente, por causa disso ou daquilo. Você pode sentar mais atrás. Você constrangido, vai ter que levantar e ir para trás. Então, faça o seguinte, fique atrás. Porque ele, em lhe vendo, pode ir até você. Ô, meu amigo, não, sente aqui não. Vem comigo, vamos ficar lá na frente. Faço questão de você aqui na frente. E aí Jesus encerra essa história, esta parábola, dizendo que todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Esta parábola dos primeiros lugares, ela está intimamente ligada à virtude da humildade, porque sentar atrás nos últimos lugares não pode ser feito de caso pensado para provocar que o anfitrião lhe chame lá para frente. Não. Você simplesmente, com a sua humildade, você não quer aparecer, nada disso, você vai lá sentar no local mais atrás, vai ficar bem tranquilo ali. E se não acontecer de ser chamado para frente, ótimo, está tudo bem, sem nenhum problema, porque essa não era a sua intenção. Isso numa festa, como em verdade, em todas as circunstâncias da vida humana. Quem se acha, né? Quem fica se exaltando, quem fica sempre se sobrepondo aos outros, tem que lembrar que aqui mesmo, na existência terrena, ou depois da morte, vai acabar sendo o último dos últimos. Porque não é agradável a Deus o orgulho, a prepotência. E quem age dessa maneira vai responder perante a lei divina. Por isso, então, que coloca Jesus: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Porque a lei divina funciona de forma muito diferente da lei humana ou da sociedade humana. Deus deseja que sejamos humildes e bons. E não que nos achemos os melhores e que todo mundo depende de nós. E vamos acabar tentando brilhar mais do que o aniversariante, mais do que o homenageado, mais do que o casal que está ali realizando as suas núpcias. Fiquemos no nosso lugar. É isso que precisamos fazer. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, estuda esta parábola dos primeiros lugares em O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então ver algumas palavras do nosso Allan Kardec, e esse estudo está no capítulo 7, itens 5 e 6. Então, capítulo 7, itens 5 e 6, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos trazer aqui
algumas considerações feitas por Allan Kardec a respeito desta parábola de Jesus. Diz então o nosso codificador, vamos abrir aspas para ele. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. Continua Kardec. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na Terra, e bem pequenos, muitas vezes, os que na Terra eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, e que não se perde nunca, as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que se não leva para a outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento, etc. Então, essas são algumas das palavras de Allan Kardec que se encontram no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E temos uma história para ilustrar isso. É a história daquele palestrante espírita, palavra veemente, magnetizando as multidões, e todo mundo adorava as suas palestras. Ele cooperava num determinado centro espírita, onde também sempre realizava as palestras. E havia uma pessoa que não faltava quando esse palestrante estava escalado para fazer a palestra. E aconteceu que os dois houveram, um após outro, de desencarnar. Primeiro, a pessoa que sempre assistia às suas palestras, depois o palestrante. O palestrante, chegado ao mundo espiritual, se viu numa condição ruim, com determinados sofrimentos, não tinha luz própria, nada disso. Mas, como espírita, ele lembrou de orar. E ao orar e pedir o socorro divino, uma luz se fez e surgiu um espírito para lhe auxiliar, um benfeitor espiritual. Ele olha para o benfeitor espiritual e leva um choque, porque ele reconhece o benfeitor. Era aquela pessoa que ficava lá atrás, no salão do centro espírita, assistindo a sua palestra. Durante anos a fio, isso aconteceu. E ele, então, indaga: mas eu não estou entendendo nada. Eu fui palestrante espírita, eu sei o quê, ajudava as pessoas, eu ensinava, e você só assistia às minhas palestras. Como que você está com essa luz toda, essa evolução espiritual toda, e eu estou aqui sem luz e no sofrimento? E aí, o espírito amigo respondeu com bastante simplicidade: meu amigo, é que, enquanto você falava, eu procurava praticar o que você ensinava. Porque faltou ao palestrante justamente colocar em prática o que ele estudava e ensinava aos outros. Ele não tinha a devida humildade. Então, precisamos ter a humildade, porque nada somos e nada ganhamos ainda. Nós temos muito que evoluir, mas temos que estar no caminho, temos que estar no esforço de nos desenvolvermos espiritualmente e moralmente para termos esses ganhos espirituais que tanto desejamos
e que Deus deseja também para todos nós, os seus filhos. Quantas coisas, então, pudemos tirar desta parábola do nosso Mestre Jesus? E para que você já saiba, possa até estudar com antecedência, na próxima semana, no nosso próximo programa, nós vamos trabalhar uma outra parábola do nosso Mestre Jesus, que é a parábola da grande ceia. Mas essa é para o próximo programa. Porque agora nós vamos voltar o nosso olhar para Paulo de Tarso. Nós já fizemos toda uma série de programas com o estudo da vida e da obra de Paulo de Tarso e já fizemos o estudo também da carta ou epístola aos Romanos. Hoje, nós vamos começar o estudo da carta aos Coríntios. Mais especificamente, da primeira carta aos Coríntios, porque são duas cartas que estão publicadas no Novo Testamento. Coríntios são os habitantes da cidade de Corinto, que fica na Grécia e que, historicamente, é uma cidade que rivalizou com as famosas Esparta e Atenas. E em Corinto, Paulo foi o fundador da comunidade cristã dessa cidade e ele tinha uma ligação muito especial, muito afetiva com a comunidade cristã de Corinto. Na época lá do Império Romano, Corinto era uma cidade muito importante, porque ela estava num entroncamento de ligação entre a Europa e a Ásia, e era muito próxima a dois portos importantes do Império Romano. Era, assim, um entroncamento comercial do Império. Agora, Corinto tinha uma cultura muito diferente da cultura asiática, principalmente da cultura conhecida por Paulo na Palestina, que é a cultura judaica, porque predominava em Corinto a cultura helenística, né? Uma cultura pagã. E, com o tempo, essa cultura pagã, helenista, ela vai começar a exercer influência sobre as interpretações e as práticas relativas ao Evangelho. Por isso, então, a comunidade cristã de Corinto troca correspondências com Paulo de Tarso. Os estudiosos, os pesquisadores, já chegaram à conclusão que, muito provavelmente, existiram 4 cartas de Paulo de Tarso aos Coríntios, mas chegaram até os nossos dias apenas 2. E esta primeira carta, na verdade, não seria a primeira, e a segunda também não seria a segunda. Mas as outras 2 cartas foram perdidas. Não se encontrou nada sobre elas, mas sabe-se, por diversos depoimentos, por outros documentos e escritos, que elas, de fato, existiram. Em Corinto, existia um culto à deusa Afrodite, e os pagãos, ou seja, aqueles que não eram cristãos, eram muito ligados a esse culto de Afrodite, e que é um culto sensualista, e isso predominava em Corinto. Por isso, nessas cartas aos Coríntios, nós vamos ver Paulo de Tarso dando bastante contundência à caridade, fraternidade, fidelidade aos ensinos de Jesus, e são 2 cartas um tanto quanto didáticas, porque ele vai explicando o Evangelho e os ensinos de Jesus e as diferenças com o judaísmo e também com o paganismo. Muito bem, nesta primeira carta aos Coríntios, nós então escolhemos alguns versículos para fazer o nosso estudo. E nós vamos iniciar com o versículo 10 do primeiro capítulo. Então, nós temos Paulo de Tarso
na sua carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que nos diz o seguinte: Eu vos exorto, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, guardai a concórdia uns com os outros, de sorte que não haja divisões entre vós. Está aí o versículo 10 do capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos então fazer a interpretação à luz da doutrina espírita. Todos nós já percebemos que é natural na sociedade humana o embate de ideias. São naturais os pensamentos divergentes sobre uma determinada ideia, sobre um determinado tema. Por quê? Porque somos individualidades em diversos graus evolutivos, tanto no campo intelectual, moral, quanto espiritual. E é simplesmente impossível exigir que todos pensemos da mesma maneira, que queiramos as mesmas coisas e façamos as coisas do mesmo jeito. Não tem como. Porque cada ser humano, possui a sua personalidade, não se confundindo com o todo, né, com o coletivo. Embora, muitas vezes, tenhamos similitude de pensamentos e de ideias. Mas, mesmo assim, vamos sempre nos caracterizar pela nossa individualidade. O que fazer, então? Aprender que é na convivência com os outros. Por exemplo, no relacionamento familiar, no relacionamento profissional, no relacionamento social, que vamos aprender a respeitar as diferenças. E, pouco a pouco, vamos estabelecer relações de fraternidade, onde divergência de ideias, opiniões diferenciadas não vão se confundir com dissensão com este ou aquele. E esse é um aprendizado que precisamos fazer e que Paulo está justamente chamando a atenção dos coríntios na sua comunidade cristã. Podemos, sim, debater as ideias e podemos ter opiniões diferentes, mas não devemos fazer disso inimizades, lutas antifraternas, porque aí seria um contrassenso com as lições do Evangelho que dizemos defender e seguir. Portanto, debater ideias é muito diferente de cortar relacionamentos, de cancelar a pessoa nas redes sociais, de não suportar esta ou aquela pessoa ao seu lado. Podemos, e sempre com educação, divergir, sim, nas ideias, nos nossos pensamentos, mas não podemos e nem devemos levar isso para o campo pessoal, em discussões que vão faltar com o respeito ao outro e descambando, infelizmente, por ataques que apenas promovem o mal. E todos nós conhecemos isso muito bem, quando confundimos o embate de ideias com a guerra entre pessoas, mas são coisas totalmente distintas. Paulo sabia muito bem disso. Por isso, na sua primeira carta aos Coríntios, ele conclama que os cristãos lá da comunidade, na cidade de Corinto, na Grécia, lutassem pela concórdia, o diálogo construtivo, a fraternidade, a solidariedade, porque ele sabia das consequências funestas das divisões
no seio das comunidades cristãs recém-formadas. Isso vale também para nós, no Centro Espírita e no Movimento Espírita. Diálogo sempre construtivo, fraternidade e solidariedade. Conseguir o entendimento através dos pontos comuns. É isso que temos que fazer, porque se assim não procedermos, estaremos muito longe do Evangelho. E o espírita tem que se esforçar para ser um verdadeiro cristão. Então, em nome de Jesus, não podemos semear o embate improdutivo, a divisão de esforços por causa de pontos de vista, de interpretações. Podemos divergir, não pensar do mesmo jeito, mas isso não pode gerar inimizades e perturbação da ordem no agrupamento cristão ao qual pertencemos, seja como espírita, como católico, como evangélico e assim por diante. Seguir o Mestre Jesus significa, acima de tudo, amar. E o amor não pode provocar a guerra. É um total contrassenso. Assim, quando você estiver diante de uma opinião ou de uma interpretação que lhe desagrade, você tem o direito de expor o seu pensamento, mas com respeito ao outro. Porque podemos, vamos falar isso novamente, divergir nas ideias, mas isso não deve acabar com a amizade e a fraternidade, ainda mais entre irmãos de mesma crença. É inconcebível aqui imaginarmos espíritas brigando entre si e cortando relações, não é mesmo? E assim, claro, entre todos os cristãos. A divulgação do Evangelho exige trabalhadores conscientes dos seus ensinos, acima de tudo, no esforço de exemplificação das lições de Jesus. Portanto, entre cristãos, agora falando de uma forma geral, e entre espíritas, de forma particular, não pode haver discórdia, mas aproximação através dos pontos comuns e da fraternidade, que nos deve caracterizar. Porque se assim não acontecer, as comunidades cristãs vão se esfacelar. E nós não estaremos, de fato, representando o Evangelho. Fraternidade, portanto, acima de tudo, com respeito ao outro, mesmo que ele pense de forma diferente. Tudo isso, então, estamos extraindo aqui de Paulo de Tarso, quando ele, então, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, nos diz: Eu vos exorto, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, guardai a concórdia uns com os outros, de sorte que não haja divisões entre vós. Nós vamos continuar o estudo desta primeira carta aos Coríntios no próximo programa. Então, você se prepare, semana que vem. Nós vamos conhecer um pouco mais da comunidade cristã da cidade de Corinto e, claro, mais um ensino de Paulo de Tarso, esse verdadeiro representante do Evangelho na humanidade e para todos os tempos, porque nós sempre temos muito o que aprender com Paulo de Tarso. Bem, estamos chegando na parte final do nosso programa. E esta parte é sempre dedicada a você que nos acompanha através da internet, seja toda quinta-feira, ao vivo, a partir das 5 da tarde, seja depois, porque o vídeo do nosso programa ele fica disponível no canal da Web Rádio Cristo Consolador, lá no YouTube. Então, lá no YouTube, faz lá a busca, Web Rádio Cristo Consolador.
você logo vai ver, vai aparecer o canal, o ícone da Web Rádio, só vai clicar, você vai abrir o canal, vai lá nas playlists e você vai ver a playlist do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. E você, então, terá acesso aos vídeos de todos os programas, está tudo lá. Então, se você não pode nos acompanhar ao vivo, quinta-feira, a partir das 5 da tarde, a qualquer momento, em qualquer dia, você acessa o nosso programa ali no canal, no YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. Muito bem, então, neste bloco final, nós vamos agora passar a palavra a você. Isso mesmo, é você que faz esta última parte do programa, ao enviar pergunta, ao pedir algum tipo de esclarecimento a respeito do Evangelho e do Espiritismo. E você pode fazer como fez a Helena Amorim, lá de Vitória, Espírito Santo. Um grande abraço a todos lá de Vitória, em particular aos amigos e amigas espíritas dessa cidade, que é a capital do estado do Espírito Santo. A Helena enviou a seguinte pergunta: no tempo histórico, qual foi o papel de Israel e do judaísmo a nível espiritual? Excelente pergunta, Helena. Aliás, uma pergunta que, sinceramente, eu nunca tinha recebido. O papel de Israel e do judaísmo na evolução espiritual do ser humano e da humanidade, de uma forma geral. E, em verdade, é um papel de máxima importância. Sim. Israel é a nação que conjugou esforços para termos aqui na Terra o monoteísmo, ou seja, a crença num único Deus. Enquanto em toda a humanidade conhecida, historicamente, até surgir o Império Romano, toda a humanidade, todas as suas nações eram politeístas. Ou seja, acreditavam em vários deuses: sírios, babilônios, persas, assírios, gregos, romanos, egípcios, hindus e assim por diante. Todos tinham uma mitologia com diversos deuses. Israel sempre acreditou, o seu povo, no Deus único. Isso foi importante porque, com o passar do tempo, sedimentou o terreno para que pudéssemos ter a vinda do nosso Mestre Jesus. Mas antes dele, nós vamos ter uma figura em Israel que é muito importante também para o advento do cristianismo. Estamos aqui nos referindo a Moisés, esse grande revelador, excelente médium, e que recebeu o Decálogo, os famosos 10 mandamentos, que são um resumo da lei divina e da conduta moral que precisamos ter aqui na Terra. E apesar dos cativeiros provocados por guerras que Israel, enquanto nação, perdeu, os judeus nunca se perderam da ideia do Deus único e das promessas feitas através dos profetas, grandes médiuns, de que o Messias, o enviado de Deus, viria e levantaria Israel. E assim acontece com a vinda de Jesus. O terreno estava pronto, consolidado, para que Jesus pudesse vir em pleno Império Romano como judeu, porque ele tinha que falar do Deus Pai, o Deus de bondade e justiça. Ele tinha que balançar os paradigmas pagãos de então e alicerçar
a ideia do Deus único, que era defendida apenas e tão somente pelos judeus. E aí, então, vem Jesus. Olha que importância do Estado de Israel, da nação israelita, no tempo histórico da cristandade. E lembrando que os 12 discípulos e a grande maioria dos apóstolos, ou seja, aqueles que vão se juntando a Jesus e seus discípulos, a grande maioria, homens e mulheres, eram judeus. As comunidades cristãs que começam a se espalhar pelo mundo então conhecido, na maioria, são formadas por judeus convertidos ao Evangelho. Ou seja, que abandonam o judaísmo para abraçar o cristianismo. E aí os pagãos, ou gentios, ou seja, as outras gentes, os não-judeus, vão também, pouco a pouco, adentrando as comunidades cristãs e abraçando o Evangelho. Então, nós temos que entender que Israel, enquanto nação, promovendo o monoteísmo através do judaísmo, teve uma importância histórica muito grande com relação à espiritualização da humanidade e o surgimento do cristianismo. Embora os judeus nunca tivessem, de fato, na sua grande maioria, acreditado que Jesus era o Messias, e mesmo hoje em dia nós sabemos que os judeus, na sua grande maioria, os que professam o judaísmo, não aceitam Jesus como o enviado, como o Messias que havia de vir, mesmo assim, nós temos que reconhecer a importância histórica do Estado de Israel, da crença monoteísta e do próprio judaísmo, que conseguiu alicerçar, preparar o terreno para a vida de Jesus e o cristianismo. Mas o cristianismo é uma nova doutrina, e é por isso que se desgarra, se separa do judaísmo. É sempre muito bom conhecer essa história, embora nós, espíritas, estejamos ligados, em verdade, ao Novo Testamento, que é o Evangelho, e não ao Velho Testamento, que traz toda a história, e também dos judeus e ensinos do judaísmo. Mas, historicamente falando, tanto Israel, enquanto nação, e o judaísmo são importantes, sim, para o advento de Jesus e do cristianismo. Bem, estamos chegando ao final desta edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Agradecendo a sua companhia, a você que está aqui conosco ao vivo, a você que vai nos assistir depois através do YouTube. E que possamos estar juntos, à luz da doutrina espírita, conhecendo cada vez melhor o Evangelho e realizando esse esforço para sairmos dessa mera intelectualidade para colocá-lo em prática, conosco mesmos e com os outros, porque isso é o que é, de fato, mais importante para todos nós. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos ter uma ótima semana, levando paz em nosso coração, e que possamos, então, estar juntos, através da web rádio Cristo Consolador, na próxima semana. Um grande abraço a você e até o nosso próximo encontro.